Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas do canal Em Anime. Pra quem não me conhece, sou o Lucas. Comentem, compartilhem, vamos chegar logo à meta de 200 inscritos e quem sabe futuramente a meta total de 100 mil, né? Se inscrevam, comentem, compartilhem, etc, né? Esse bordão de sempre que eu tenho que falar, né? Senão ninguém inscreve, né? No meu canal. O vídeo de hoje é falar tipo de um anime que eu acabei descobrindo, no qual parece que teve meio que um reboot, um remake dele aí na Netflix, mas ele já existia em 93, né? Que é esse anime aqui do Yaiba. A história desse anime, pessoal, o Yaiba, que é esse protagonista, ele meio que mora na floresta lá, tipo, ele junto com o pai dele, meio que pique Tarzan. Até que eles acabaram meio que entrando em um caixote com frutas e foram parar na cidade do Japão, ó. Lá, eles conhecem a protagonista, que é essa daqui, e como o pai dela e o pai do Yaiba eram meio que rivais, os dois meio que se conheciam, meio que uma pegada lá de Rama Baby, o pai do Yaiba ficava toda hora meio que desaparecendo, com o moleque literalmente meio que morando na casa da menina ali de graça, né? Até que, justamente por ele ter sido criado no mato pelo pai dele, o menino não tem limites e literalmente não se toca. Então ele ficava toda hora meio que enchendo o saco da menina, querendo lutar contra ela ou querendo seguir ela, né? Ou ele queria ficar meio que desafiando qualquer um e ficando enchendo o saco, né? Tanto que é justamente por causa disso que o título desse vídeo que tá escrito aí, né? Tipo, o protagonista é o verdadeiro vilão. Se não tá no título, tá aí, tipo, no na descrição do vídeo. Porque literalmente, pessoal, o verdadeiro vilão não é o protagonista. Porque, tipo assim, é ele que literalmente ele vive na casa da menina de graça. É ele que fica desafiando todo mundo, querendo meio que ficar enchendo o saco. Tipo assim, se não fosse um anime de comédia, ele que seria o vilão. Tanto que o suposto vilão desse anime, que é esse aqui, que é o Onimaru, literalmente o cara ele é um estudante normal, tipo, ele treinou pra ser um grande esgrimista pra honrar a família dele. O maluco literalmente ele mora sozinho em uma casa junto com os pombos. Literalmente ele meio que dorme em uma casa meio que vivendo junto com um viveiro de pombos, né? Pra você ver, ele dorme meio que alimentando os pombos, né? Tipo, junto com os pombos, ele alimenta lá os bichos, né? Pra você ver o quão gente boa era esse cara antes de conhecer o protagonista. Ele trabalha. Ele participava de vários campeonatos de esgrima, meio que pra honrar a família dele. Ele literalmente dormia em uma casa cheia de pombos e ficava alimentando eles, né? Então, tipo, se fosse pra eu chutar, pelo menos na minha percepção,
O verdadeiro vítima é o Onimaru, né? Porque depois de ele ficar toda hora meio que o Yaiba meio que enchendo o saco dele, se o Yaiba simplesmente tivesse deixado o cara em paz, ele não teria achado a espada do vento e não teria crescido aqueles chifres dele lá, né? Ele não teria virado o Onimaru, né? Então, literalmente, o enredo todo do anime acontece por culpa do protagonista, né? Se o Yaiba ele tivesse ficado quieto lá no mato, ele e o pai dele, a protagonista provavelmente ela estaria tendo uma vida normal de estudante. E o Onimaru seria um cara normal lá, tipo, treinando a esgrima dele, alimentando os pombos dele, não seria tipo vilão, né? Quem causou tudo essa bagunça foi justamente o protagonista. Daí várias baguncinhas acontecem. O Onimaru começa a trazer vários olhos de volta à vida. Traz também o Kojiro Sasaki também de volta à vida. Se esse nome é familiar, pessoal, é por culpa daquele anime lá do Record no Ragnarok, lá, o cara que lutou contra o Poseidon. Esse aqui é o Sasaki desse anime, que acabou sendo trazido de volta. Daí o enredo vai avançando, luta, 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 eles começam meio que ir atrás de meio que de uma esfera do dragão para conseguir vencer o Onimaru. Né, uma tal de pedra do dragão, né? Aí literalmente ele acaba meio que mandando vários capangas para tentar impedir ele, né? Aí quando finalmente parece que vai ter tipo a luta final, do nada, imitando o Naruto, se bobear, eu acho que foi desse enredo aqui que o Kishimoto deve ter se inspirado, porque literalmente esse anime ele existe até mesmo antes de Naruto, né? Porque isso aqui lançou em 93, isso daí é só. O que tá mostrando aí é um remake que a Netflix fez. Do nada eles me colocam aí uma essa mulher coelho que se apresentou como Kaguya, né? Ela disse que ela era arqui-inimiga do Deus Dragão e foi até a Terra lá, tipo, pra conquistar o planeta, né? Então, literalmente, esse anime ele é mais pra vocês assistirem pra dar risada, pessoal. Não é pra vocês levarem nada a sério. É uma comédia muito pastelona. Essa daí ela só apareceu pra atrapalhar o duelo entre ele e o Onimaru. E literalmente, a fraqueza dessa personagem, ela é pique a Mama Gothel do Enrolados. Ou se for pra vocês fazerem uma comparação um pouquinho mais precisa, o ponto fraco dessa daí é como é parecido com aquela Rainha Má lá daquele filme da Branca de Neve, lá que a Bela do Crepúsculo fez. No qual essa daqui, ela precisa literalmente ficar drenando juventude de mulheres jovens para manter o rostinho dela assim. Se ela não drenar, ela vira pó, né? Esse é o ponto fraco dela. Aí literalmente a história desse anime acabou se encerrando com o Onimaru descobrindo o ponto fraco dela e indo pra cima pra descobrir lá pra conseguir uma ofensiva e derrotar ela. Então, literalmente, o verdadeiro protagonista pra mim nesse negócio é o Onimaru, né? Porque quem descobriu o ponto fraco da Kaguya foi ele. E quem, tipo, já decidiu ir pra ofensiva meio que atacar ela foi ele, né? Ele e o exército dele. Enquanto o protagonista teve que voltar lá pra casa lá da outra e engolir o orgulho, né? Aí como eu queria fazer meio que um vídeo mais completinho pra vocês, até porque eu não sabia quando a Netflix ia soltar a segunda temporada,
Eu pesquisei na internet e acabei achando a, a versão de 93. Só é uma pena que eu não achei ela dublada ou com uma legenda boa. Tipo, a legenda não tava nem traduzida para nossa língua, pra você ver o quão antigo é isso daqui, né? E com a internet com essa palhaçada de ficar caçando sites piratas só lasca o nosso serviço, né? Porque tem anime que é muito antigo e é difícil de achar a versão original, né? O Rama Baby mesmo, tipo, ainda bem que eu consegui achar por pouco, né? Porque a versão original sem ser da Netflix tá difícil de achar, né? Mas voltando pra essa história, eu procurei, tipo, a versão original na internet, tipo, a que lançou em 93, sem ser esse remake aí da Netflix. E já sei mais ou menos o final do anime. Tipo, o negócio tem. A versão original tem 52 episódios. E no final, o protagonista ele consegue meio que derrotar a Kaguya. E os guardas coelhos dela acabam meio que voltando pra lua, né? Eles acabam meio que fugindo depois que eles veem que a líder deles morreu, né? Mas o problema é que o final do anime ele é tão broxante que além de não ter tido o duelo dele com o Onimaru simplesmente jogou a espada dele pro protagonista e foi embora, né? Tipo, acabou assim. Não derrotou o vilão foi embora no submarino e o cara literalmente continuou morando na casa da menina de graça, né? Então, literalmente, achei o final do anime bem broxante. E como eu sabia que ia ser difícil eu achar o mangá na internet, porque na moral, se já foi difícil achar a versão original, então imagina o mangá, né? Então eu perguntei pro chat GPT se pelo menos o final do mangá é melhor. E graças a Deus, pelo menos, pelo que ele me falou, né, o chat GPT, o final do mangá é melhor. Pelo que ele me falou, no final do mangá, o protagonista e o Onimaru eles têm meio que um duelo, no qual o protagonista vence, eu acho que ele deve destruir a espada, eu não sei, né, ou quebra o encanto. Mas resumindo, o protagonista ele consegue vencer o Onimaru, ele não fica mais com esses chifres nem essas garras aí, né, na segunda imagem. Aí cada um vai pro seu lado, né? Tipo, o Onimaru, tipo, vai pro canto dele e o protagonista vai pro dele, né? Eu, pelo menos, achei esse final do mangá um pouco melhor do que o do anime. Mas resumindo, pessoal, essa é a história desse anime. Isso foi tudo que eu consegui descobrir com a minha pesquisa, né? E literalmente, se vocês forem assistir isso daí, é uma comédia pastelão. O enredo não é pra fazer sentido. Tanto que, como eu falei, grande parte da bosta começou por culpa do protagonista não ter ficado na floresta. Então, na minha opinião, o verdadeiro vilão é o protagonista. Se você for ver isso daqui como um anime série, não como um anime de comédia. Mas é isso, pessoal. Era isso que eu tinha pra falar. Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse anime, que eu puder responder, eu vou responder, né? Até porque ainda bem que eu tenho o chat GPT pra me ajudar, né? Porque se fosse depender do Google caçando com a internet caçando os sites piratas, eu estaria lascado, né? Mas resumindo, é isso aqui tudo que eu tinha pra falar sobre esse anime. Eu sou o Lucas do canal E Anime. É nóis. Tchau, nação otaku. Até 2026.